não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade, o caminho. Porto seguro nas aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo por teu amor. Ó
aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Ó bondoso Senhor. Então, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar nosso grupo de estudo. Verônica, você quer fazer hoje a página e a prece? Posso fazer, Pepe. Mestre Jesus, companheiro de todas as horas, nesse instante aqui reunidos em Teu nome, procuramos elevar o nosso pensamento e a nossa vibração para o alto. Pedimos, Jesus, que envolva cada um de nós, todos nós encarnados e os demais encarnados, que também foram trazidos para estudar, que também foram trazidos para receber essa energia e esse fluido confortador e harmonizante. Agradecemos, Jesus, por essa oportunidade em que os emissários do alto destinam a cada um de nós a paz necessária ao nosso interior, ao nosso entendimento, ao nosso equilíbrio. Agradecemos, Jesus, por esses momentos em que podemos usufruir dessas energias e desses fluidos para nos fortalecer para os embates, para nos fortalecer as nossas dificuldades, as nossas inquietações. Mestre Jesus, porque ainda temos muito a pedir, pedimos mais uma vez, Senhor, que nos envolva, nos direcione, abra o nosso olhar, alargue o nosso entendimento, para que possamos ver além da matéria, para que possamos jogar luzes em nosso interior, ainda muito obscurecido. Ajude-nos, Senhor, a clarear nossos sentimentos, nosso entendimento. Assim, Mestre, damos início ao estudo da tarde. Que assim seja. É o capítulo 154, não é? Isso. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo, Romanos, capítulo 8, versículo 31. A interrogação de Paulo ainda representa precioso tema para a comunidade evangélica dos dias que correm. Perante nosso esforço, desdobra-se campo imenso, onde o Mestre nos aguarda a colaboração resoluta. Muitas vezes, contudo, grande número de companheiros prefere abandonar a construção para disputar com malfeitores do caminho. Elementos adversos nos cercam em toda parte. Obstáculos inesperados se desdenham ante os nossos olhos aflitos. Velhos amigos deixam-nos a sós. Situações favoráveis até ontem são metamorfoseadas em hostilidades cruéis. Enormes fileiras de operários fogem ao perigo, temendo a borrasca e esquecendo o testemunho.
Entretanto, não fomos situados na obra a fim de nos rendermos ao pânico, nem o Mestre nos enviou ao trabalho com o objetivo de confundir-nos por meio de experiências dos círculos exteriores. Fomos chamados a construir. Naturalmente, deveremos contar com 1000 eventualidades de cada dia, suscetíveis de nascer das forças contrárias, dificultando-nos a edificação. Nosso dia de luta será assediado pela perturbação e pela fadiga. Isto é inevitável no mundo que tudo espera do cristão genuíno. Em razão de semelhante imperativo, entre ameaças e incompreensões da senda, cabe-nos indagar, bem-humorados, a maneira do apóstolo aos gentios. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bom, capítulo. Depois até tem umas partes que eu vou pedir ajuda aí a vocês aí, porque tem umas partes que eu não sei se é exatamente aquilo que eu pensei. Bom, mas eu acho que de um modo geral, ele vem trazer uma advertência, né? Em razão das nossas fragilidades, em razão do nosso temor diante das lutas que aparecem no nosso dia a dia. Às vezes a situação está para nós, né, com os olhos materiais, está altamente favorável, mas de repente, como ele coloca ali, alguns amigos deixam-nos a sós, a situação que era inteiramente favorável se reverte em hostilidade e diversos obstáculos surgem em toda parte, né? E aí ele coloca, perante o nosso esforço, desdobra-se campo imenso, onde o Mestre nos aguarda colaboração resoluta, porque é isso que Jesus espera de nós em todas essas situações, né? Essa colaboração, digamos assim, poder contar conosco, mesmo sabedor da nossa condição, né? Mesmo sabedor de que somos instrumentos, somos veículos ainda muito obstruídos, né? Muito precários, mas é o que ele precisa da nossa cooperação, da nossa determinação. E aí ele vem colocar que enormes fileiras de operários fogem ao perigo, temendo a borrasca, esquecendo o testemunho. Que acho que a Pepita fala muito disso, né? Que às vezes a, as dificuldades chegam até nós e aquelas que a gente pode, a gente deserta, né? Aquilo que a gente consegue deixar para lá, a gente deixa para lá, às vezes falamos que entregamos para Deus, desistimos de um companheiro, coisas assim, quando na verdade ele coloca que o verdadeiro cristão não tem motivo para pânico e que deve testemunhar isso, né? É inevitável num mundo que tudo espera do cristão genuíno, né? Então, há de se esperar, assim como Jesus, que não tinha, que era um espírito puro, necessidade de passar por nenhuma dificuldade ou nenhum revés, passou que dirá necessidades ainda de diversas provas e expiações, né? É, Então, que ele coloca essa advertência: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, para nos mantermos firmes, resolutos, sem medo, sem pânico, para também a gente, estar apto a receber, né? Porque às vezes, se nós vibramos no pânico ou desertamos, nós não vamos conseguir receber a ajuda. E segundo, também para darmos testemunho, né? é, Naquelas dificuldades em que precisamos testemunhar o nosso crescimento. Esse parágrafo aqui, ó, muitas vezes, contudo, grande número de companheiros prefere abandonar a construção para disputar com malfeitores do caminho. Queria que alguém comentasse aí. Então, tentei resumir. Quem pode falar mais aí, por favor?
esse parágrafo exatamente você tinha pulado, e eu acho muito importante. E a gente vai ver que o tempo todo Emmanuel batia nessa tecla com Chico, quando o Chico era atacado, quando ele era criticado, e Emmanuel dizia que ele não podia perder tempo para defesas, porque enquanto ele ficasse preocupado em se defender, em ir, ou quando as pessoas, né, ele estaria deixando de trabalhar. Então, que ele deixasse que o tempo falasse, o tempo respondesse, desse a resposta. Nós temos uma preocupação enorme, pelo menos assim, ainda na minha condição, se a pessoa fala alguma coisa que você acha que é em verdade, a preocupação que nós temos de esclarecer, de, né? Então, ele diz que a gente não pode ficar com essa preocupação de ficar perdendo tempo com discussões inócuas, com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Até pontos de vista, assim, às vezes, Kardec vai falar das divergências, é, é, como é que diz? Aparentes e não reais, e a gente fica perdendo um tempo discutindo em cima de questiúnculas que não levam a lugar nenhum, enquanto isso a gente perde o foco do trabalho. Eu entendo que é assim. E assim, às vezes também por algum desentendimento com alguma pessoa, digamos assim, num trabalho, numa equipe, a pessoa acaba, digamos assim, criando uma questão, uma dissidência e acaba se afastando ou fazendo com que o outro se afaste, e aí você compromete um trabalho por questões pequenas e pessoais e que são, assim, fragilidades nossas e desentendimentos, eu entendo por aí, quer dizer, todo esse lado em que a gente se desgasta e perdemos o foco do trabalho, né? E aí eu acho que Emmanuel, ele puxa tanto a nossa orelha, e mesmo assim eu digo assim, gente, eu sou realmente o espírito rebelde, que mais do que Emmanuel puxa a nossa orelha e a gente continua patinando, aí quando ele diz assim, o mestre nos aguarda colaboração resoluta, ou seja, não é fazer quando a gente quer, quando está com vontade, quando está afim, ele quer que a gente se posicione como cristão 24 horas por dia, não importa, na casa espírita ou fora da casa espírita, no trabalho, enfim, ele quer que nós tenhamos atitudes verdadeiramente cristãs, para que possamos, de alguma maneira, sinalizar e apontar, quer dizer, a evangelização a que ele se refere é essa, que se você está no seu ambiente de trabalho e você é aquela pessoa que tem sempre uma postura ética adequada, uma postura fraterna, as pessoas vão saber, bom, essa pessoa é diferente. E aí eles vão ler o evangelho nas nossas atitudes. E eu acho que isso daí eu ainda me vejo assim bem capenga, né? Mas aí alguém mais teria alguma coisinha para falar? Tem 2 minutinhos ainda. É engraçado o título, né, do capítulo. Os contrários. Você pulou o título. Não, eu li o título, mas eu não entendi muito bem porque o título. É porque, Verônica, pensa bem, se Deus é por nós, tudo aquilo que é contrário ao nosso bem, não é? Seria irrelevante ou seria menos relevante. Se Deus é por nós não poderíamos temer nada que possa ser obstáculo à realização dos nossos deveres, digamos assim. Entendi. Quer dizer, eu entendi isso, não significa que Entendi. Não faz seja. sentido. Aqueles que são contra, né? Tudo que é contra ali, Deus. Aqueles que se opõem, digamos assim, que se opõem a que você dê conta da sua empreitada, da sua responsabilidade. Mas se Deus é a seu favor, todo o resto ficaria em segundo plano, né? Ou seja, tem
menos poder. Eu pensei aqui rapidinho, nesses contrários em tudo quanto é campo que a gente vive, não é? Que a gente renasce, seja na família, seja no trabalho, seja até no espaço dos amigos, que às vezes você tem, como você falou, opiniões contrárias, e a gente saber lidar com isso, né? Se está buscando viver de acordo com os princípios cristãos, né? Porque senão a gente acaba sendo envolvido pelos espíritos até menos felizes, tanto encarnados quanto desencarnados, porque nós seremos polo atrativo daquilo que não é o melhor, né, para nós mesmos. Então, por isso essa persistência, né? Temos de perseguir essa verdade de buscar seguir o Cristo. Só que a gente vive derrapando, essa é a verdade que você falou. Mas é não desistir. É É, continuar, né? É se é, levantar e seguir. é verdade. Mas vamos lá. E a cada vez que a gente dá mais uma estudadinha, a nossa responsabilidade aumenta um pouco, não é? Porque a gente vai tomando conhecimento e continuamos. Não é, não, assim, acho que é por causa disso que Emmanuel tem centenas de livros que, no fundo, se resume numa exegese do Evangelho e que você vê que são abordagens diferentes da mesma questão, para que, de alguma maneira, a gente seja tocado. E a gente continua, eu, pelo menos, continuo derrapando sonoramente, né? Mas vamos lá. Gente, eu acho melhor a gente voltar àquele parágrafo atraída por aquele imenso foco, só para a gente recapitular. E aí, quem é que gostaria de começar a leitura? Pepita, Fala. como eu andei aí sem participar, eu estou meio perdida. Já está no capítulo 10? Já entrou no 10? Oi? Não, nós estamos, peraí, deixa eu te dizer, nós estamos terminando o nono. No meu é uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Meu são 7 páginas antes de terminar o nono. Tá. Bom, Glória, quer começar? Você falou Lore ou Glória? Eu não Falei entendi. Glória. Ah, tá. É A que o Glória som não às gosta vezes é de ler parecido. publicamente. Tá, leio sim. Achou? Edith, Eu estou na minha página aqui, seria 124 do meu livro. nós vamos começar um parágrafo atraída por aquele imenso foco de luz resplandecente. Obrigada. Atraída por aquele imenso foco de luz resplandecente, sentiu que sua alma, desligada do corpo carnal, se transportava ao cume ao cume do Calvário, a fim de prestar a Jesus o último preito do seu devotamento. Sim, via agora o Messias de Nazaré, rodeado dos seus lúcidos mensageiros e das legiões poderosas de seus anjos. Jamais supusera vê-lo tão divinizado e tão belo, de olhos voltados para o firmamento, como em visão de gloriosas beatitudes. Ela o contemplou, por sua vez, tocada de sua maravilhosa luz, alheia a todos os rumores que a rodeavam, implorando-lhe fortaleza, resignação, esperança e misericórdia. Em dado instante, seu espírito sentiu-se banhado de consolação indefinível, como se estivesse empolgada pela maior emoção de sua vida. Notou que o mestre desviara levemente o olhar, pousando nela, numa onda de amor intraduzível e de luminosa ternura. Aqueles olhos serenos e misericordiosos, nos tormentos extremos da agonia, pareciam dizer-lhe:
filha, aguarda as claridades eternas do meu reino, porque na terra é assim que todos nós deveremos morrer. Desejava responder às exortações suaves do Messias, mas seu coração estava sufocado numa onda de radiosa espiritualidade. Todavia, no íntimo, afirmou como se estivesse falando para si mesma: sim, é desse modo que deveremos morrer. Jesus, concedei-me alento, resignação e esperança para cumprir os vossos ensinamentos, para alcançar um dia o vosso reino de amor e de justiça. Lágrimas copiosas banhavam-lhe o rosto naquela visão beatífica e maravilhosa. Nesse momento, porém, a porta abriu-se com estrépito e a voz soturna e desesperada do marido vibrou no ar abafado, despertando-a bruscamente, arrancando-a de suas visões consoladoras. Vamos parar, Glória? Vamos. Comentar esse trecho, que é lindo Nós já demais. tínhamos comentado, né? Acho que foi você que leu um trecho não sei se foi da Maria, alguém leu, né? Um trecho da Maria Dolores, me parece. Não, do Humberto de Campos, foi Humberto de a Campos. Verônica. Desse momento, né, em que Jesus, para nós, né, e para aqueles que estavam ali no entorno, seria um sofrimento, né, uma derrota, enfim, mas por trás de toda dessa cena, né, dolorosa, né, a espiritualidade abriu ali um portal né, de bênçãos, né, enfim. Então, espíritos que o serviam diretamente, né, vêm ali, né, envolvê-lo, e Lívia tem essa oportunidade de, obviamente, ela deve ter visto uma parte do que se sucedeu, né? Mas ela consegue se transportar a essa vibração, não é, altamente divinizada, e consegue, né, vê-lo, né, nesse envolvimento, né? E ela, quando olha, jamais supusera vê-lo tão divinizado e tão belo, de olhos voltados para o firmamento. Então, ela tá ali naquela conexão, né? Tá ali em êxtase, totalmente conectada, né? Com Cristo, com o seu olhar. Ele, ela, né? Ela implora silenciosamente a ele que lhe fortaleça, né? Que lhe dê resignação, né? E E aí ela percebe, ela tem uma sensação de que Jesus a olhava diretamente, né? Ela percebe esse olhar, né? Como ela fala, sereno e misericordioso, né? E que é, fala para ela, né? Que ela aguardasse as claridades do reino, mas que ela não se iludisse, né, quanto às provações que ainda teria que passar, né? Então ele diz assim que todos nós deveremos morrer, ou seja, com a nossa cruz, né? Carregando a nossa cruz, sendo, né, estando ali, cumprindo aqui os desígnios que nos são destinados, né? E aí ela fala intimamente, sim, ela entende perfeitamente que ela tem algo a cumprir mesmo, né? Ainda mais uma vez ela pede resignação, né? Para que um dia ela possa alcançar esse reino, né? De amor e justiça, né?
mas ela é tirada desse êxtase, né, desse momento assim sublime, pela chegada do Públio, né, que chega com uma vibração bem pesada, né, bem zangado. Ele entra gritando, e abre a porta né, a porta abriu-se com estrépito, né? Quer dizer, ele deve ter praticamente empurrado a porta para entrar e procurando por ela, né? E ela é, é tirada assim bruscamente daquele momento, né? Ela passa assim, vamos dizer, do céu para a terra, né? Para o chão, em virtude dessa vibração que ele traz e dessa maneira, né? Como ele entra em casa. É isso que eu vi aqui. Eu achei assim, essa parte, só para a gente poder avaliar, porque aí as pessoas às vezes assim, não, fulano está perto do Cristo. Quantos e quantos estiveram ali ao lado do Cristo, perto do Cristo, e não estavam com o Cristo? Ela estava distante fisicamente, mas a, a, a comunhão foi tamanha que ela entrou na esfera daquelas radiações sublimes, daquelas falanges, porque ela vê essas falanges vindo, essa luz, ela vê tudo isso, e ela diz, em dado instante, seu espírito sentiu-se banhado de consolação indefinível, como se estivesse empolgada pela maior emoção de sua vida. E aí ela percebe que Jesus, aí a gente fica imaginando, a gente tem relatos pelo Humberto de Campos, de outras pessoas que no momento do sacrifício, durante o percurso, Jesus cruza o seu olhar com outras pessoas que são curadas também, que são atendidas, e aí, Lívia, a gente fica assim impressionada com essa comunhão sem obstáculos, quer dizer, ela se alheia de todos os ruídos da sua casa, ela só volta exatamente quando o Públio vai e entra daquele jeito que a gente vai ver. Mas a conexão dela com o Cristo, ou seja, com essas esferas, que facilidade! Ou seja, a prova de que estava ali um coração puro, um coração que estava profundamente depurado e profundamente liberto de todas as convenções que o mundo pudesse estabelecer. Apesar de toda a situação sociopolítica dela, apesar de tudo, ela era alguém que, na hora que ela encontrou Jesus, aí ela foi tudo isso que Emmanuel pede que a gente seja e não conseguimos ser. Quando ela teve o contato, quando ela o percebeu, quando ela sentiu essa vibração, foi uma entrega total e plena, assim como Paulo, uma entrega total e plena. Só que, digamos, Paulo ainda tinha muita coisa para trabalhar, para lapidar, e ela era já um espírito sublimado, né? A gente vê isso aqui. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Tão linda essa passagem. Alguém mais gostaria de tecer algum comentário dessa passagem? Não? Estou vendo que a Sandrinha está ali doida para falar. Quer continuar a leitura, Sandra? Não estou doida para falar, não. Estava pesquisando rapidinho o negócio aqui, porque congelou para mim a imagem de todos vocês. Eu vi que era comigo. Aí perguntei, a Babi disse que para você estava normal. Eu escutei parte do teu comentário. Sim, eu continuo, sim. Mas eu gostaria que a gente voltasse àquilo que eu falei na semana passada. Eu fiquei impressionada que é o capítulo em que mais Emmanuel chama atenção para o olhar, para os diferentes olhares, o olhar como espelho das nossas almas realmente, né? Então ele vai falar do olhar de Jesus, ele vai falar dos olhos de Lívia, ele vai falar dos diversos olhares aí. E eu marquei, são muitos pontos com isso. Então vamos continuar aqui, né?
chegou Públio, não é isso? Abrindo bruscamente a porta e tirando Lívia das suas visões consoladoras. Lívia, bradou ele como se estivesse tocado por comoções decisivas e desesperadas. Públio Lentulus, regressando ao lar, encaminhou-se imediatamente ao gabinete, onde se deixou ficar por muito tempo, engolfado em atrozes pensamentos. Depois de sentir o cérebro trabalhado pelas mais antagônicas resoluções, lembrou-se de que deveria suplicar a piedade dos deuses para os seus penosos transes. Dirigiu-se ao altar doméstico, onde repousavam os símbolos inanimados de suas divindades familiares. Mas, enquanto Lívia alcançara o precioso conforto, aceitando no coração os ensinos de Jesus com o perdão, a humildade e a prática do bem, debalde o senador procurou esclarecimento e consolo, elevando as suas orações aos pés da estátua de Júpiter, impassível e orgulhoso. Debalde suplicou a inspiração de suas divindades domésticas, porque esses deuses eram a tradição corporificada do imperialismo da sua raça, tradição que se constituía de vaidade e de orgulho, de egoísmo e de ambição. Foi assim que, intoxicado pelo ciúme, procurou a esposa, sem mais delongas, a fim de cuspir-lhe em rosto todo o desprezo da sua amargurada desesperação. Ao chamá-la bruscamente, observou que seus olhos semicerrados estavam cheios de lágrimas, como a contemplar alguma visão espiritual inacessível à sua observação. Jamais Lívia lhe parecera tão espiritualizada e tão bela como naquele instante. Mas o demônio da calúnia lhe fez sentir imediatamente que aquele pranto nada representava, senão sinal de remorso e compunção ante a falta cometida, ciente, como deveria achar-se a esposa, da sua presença no palácio governamental, depreendendo-se daí que ela deveria esperar a possibilidade da sua severa punição. Quer comentar aí, Sandrinha? Que a gente vai Eu aos ia propor pouquinhos isso, para que é degustar muito essa importante, leitura. né? É demais, né? Aqui, eu reparei o seguinte, a gente fazendo um paralelo com a mensagem de hoje de Pão Nosso, né? Os contrários, né? E aqui é o contraste, né? Diríamos, é o contraste entre a condição de Lívia, moral espiritual de Lívia, e a condição de Públio Lentulus. Você vê que ela já alcançou o êxtase, ela alcançou a condição de saber do Cristo os caminhos que viriam, diríamos assim, o que a aguardaria, mas ela pede, roga a Jesus resignação, alento, esperança, reforçando o que ela disse antes, né? Fortaleza, resignação, esperança e misericórdia. Ao passo que ele, já completamente envenenado, porque aí entram as brechas que todos nós damos, né? Ele já estava de tal forma envolvido nas calúnias, no ciúme, enfim, desequilibrado, que aqui eu acho muito interessante quando Emmanuel faz o contraste. Ela busca o Cristo, ela ora, ela tem a certeza, ela tem a fé e ela se consola. Com toda a dor que está passando, ela se consola. Ao passo que ele, vivendo nesse mundo, no mundo romano, né, com toda a sua importância, digamos assim, social, ele está envolvido em orgulho, como ele diz aqui, ele reforça a vaidade, egoísmo, ambição, e ele recorre o quê? Aos deuses, a Júpiter, aquela estátua fria de Júpiter que não vai, de forma alguma, acalentá-lo ou consolá-lo diante dessa dor que ele está sentindo, né? Devastado por esse ciúme, por todo esse parece que, né? Parece que a minha mulher fez isso, parece que
E achei interessante que logo depois que ele faz esse contraste, mostrando a situação moral e espiritual de Lívia e a condição de Públio, quando ele vai pegar aqui, ele cria o outro parágrafo, a mesma construção que ele criou na página 155 no meu, quando ele diz assim, sobre Jesus, né? Jamais supusera vê-lo tão divinizado e tão belo, de olhos voltados para o firmamento, como em visão de gloriosas beatitudes, em relação a Jesus, né? Sim, se via agora o Messias rodeado dos seus lúcidos mensageiros. Então, jamais pusera vê-lo tão divinizado e tão belo. Aí ele vai dizer aqui, jamais, ao chamá-la, foi assim que, intoxicado pelo ciúme, procurou a esposa. Ao chamá-la, bruscamente, observou que seus olhos semicerrados estavam cheios de lágrimas. Aí ele vai dizer, jamais Lívia lhe parecera tão espiritualizada e tão bela como naquele instante. Ou seja, Emmanuel mostra claramente, não é, que a condição espiritual de Lívia está lá em cima, né? Está ligada àqueles anjos que ali estavam, à condição angélica daqueles que ali estavam. Mas, em contraste com ela, né? O demônio da calúnia fez sentir o quê? Ele vai interpretar aquela visão que ele teve e que seria acertada, né? De ver Lívia tão espiritualizada e tão bela, e essa lágrima sendo uma lágrima de completamente arrebatamento diante do Cristo, ele justamente vai interpretar como ela está com remorso diante de tudo que ela fez contra a família, contra mim, contra todo o amor que eu sempre dediquei a ela e que eu julguei que ela dedicasse a mim. Ou, enfim, quando a pessoa está envolvida, né, por essas energias e consegue ser absorvida pela calúnia, acredita, passa a acreditar piamente, aquilo que o outro faz tem outra conotação. Pode ser, você pode falar as palavras que quiser, você pode se mostrar da forma mais explícita, sincera que seja, e o outro pode interpretar justamente o contrário, né? Porque ele vai atingir aquilo que estava lá dentro dele incomodando. Na verdade, ele projeta naquela visão da mulher amada justamente o que ele já vinha remoendo dentro dele, que era a traição dela, agora ela vai ver como é que ela vai ser punida, agora ela vai ver o que vai acontecer com ela, acabou a minha felicidade, mas também eu vou acabar com a dela, porque ela agora vai estar sob os meus pés. Eu vi assim, gente. Eu queria chamar a atenção para um detalhe. Quando Emmanuel diz aqui, repara, quando ele fala dessa, que a Sandrinha já abordou essa diferença de postura, ou seja, Emmanuel, ambos buscam a providência divina, né? Só que a Lívia está coberta de humildade, de aceitação, e não há nenhum sentimento de rancor, pelo contrário, ela sofre ao ver o marido sofrendo. Ela percebe que o marido está sofrendo e ela sofre porque ela não pode amenizar-lhe a dor. Não pode, porque ele não permite. E ela sofre por isso. Mas ela não tem mágoa ou ressentimento. Ele procura os deuses, mas aí, quando ele fala que aqueles deuses de pedra são o símbolo do imperialismo, do orgulho e tudo, o problema não é no símbolo do Deus. O Deus foi feito à imagem daquela sociedade aristocrata, orgulhosa, poderosa, eles representam tudo isso. Mas o problema não é o Deus em si, o problema é o Emmanuel, ou seja, como ele vai buscar esse Deus. Porque ele vai buscar esse Deus cheio de orgulho, cheio de arrogância, cheio de desejo de revanche, ou seja, um coração numa profunda turbulência, numa tempestade. E aí a gente já aprendeu
que a oração do desespero não passa do teto, não tem ressonância com o divino. Se a gente quer que o divino nos ouça, a gente precisa nos aquietar, precisamos aquietar-nos, precisamos serenar-nos, e a gente vai ver isso, se eu não me falha a memória, que faz muitos anos que eu li esse livro, e agora que eu estou relendo novamente, mas eu me lembro que lá no final, quando acontece o pior, já no final, que ele entra em desespero, Públio Lentulus aí já entra num desespero com a perda de Lívia, e ele se dirige a uma estátua, mas só que aí ele já está com o orgulho no chão, ele já está, né? E aí Emmanuel faz o comentário que até quando o homem está munido de humildade, de sentimento verdadeiro, até as estátuas respondem. Que aí vem, e se não me falha a memória, aquele grande amigo dele vem e para inspirá-lo, para protegê-lo, alguma coisa assim, se não me falha a memória. Então, que a gente perceba, né, porque a questão não era exatamente os deuses, embora eles fossem uma imagem distorcida da divindade, tudo bem. Mas se a criatura estivesse munida de sentimentos puros, que a gente não pode esquecer que até conhecer Jesus era para esses deuses que a Lívia orava. Era a eles em que ela fazia as suas súplicas, mas ela fazia com um coração elevado. Então, automaticamente, a espiritualidade iria responder. E aqui fica aquela coisa, né, dos deuses construídos à nossa imagem e semelhança, né? Já é um ganho também, né? Porque ele, na cabeça dele, achava que tinha acabado de ver a mulher traindo ele com o outro. Então já estava totalmente abalado, com raiva, ele não estava dentro da sua condição emocional normal. E ainda assim, antes de conversar com ela, ele procura se esclarecer com esses deuses e se reconfortar, já é um ganho, porque, regra geral, nós ainda hoje, às vezes, quando nos deparamos com uma situação que nos tira o chão, assim, em termos de uma descarga emocional, alguma coisa, nós não conseguimos fazer isso imediatamente, né? Certo que ele não teve a resposta, mas ele tentou. O problema, Verônica, é um ganho, mas ao mesmo tempo, na medida em que a gente não faz a busca verdadeiramente, quando você bate a tal história, a porta se abre, mas a que porta você bateu? Na realidade, era o orgulho, tanto é que a gente vai ver, agora você vai continuar a leitura, você vai ver a- esse orgulho, né, que imperava, essa necessidade de punir alguém que foi capaz de achincalhar, como ele achava, o seu nome, as tradições de família, aquela coisa toda, tudo isso falava muito alto. Então, ele procura lá os deuses, mas como procura, né? Esse é o complicado, né? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Repita, mesmo assim, ele teve uma atitude, posso ter interpretado errada, diferente do que a maioria teria naquela Sim, época. sim, Já tinha alguma coisa, já incomodava ele, entendeu? Assim, que ele não conseguia nem. Por exemplo, ele teoricamente podia até ter partido para matar alguma coisa, ele já pensou no filho, já pensou. Ele já tinha alguma coisa já lá incomodando ele. sim, Apesar de não. todo orgulho, de tudo, entendeu? Eu sinto assim como a Verônica. É, eu digo que o domínio que ele tinha das emoções, que esse espírito ali já tem das emoções, e a gente vem vendo isso no decorrer das leituras, era algo impressionante. Porque às vezes nós somos mais emotivos, mas somos descontrolados. Ele tinha uma capacidade de domínio ele vai engolir aquela dor, mas ele não perde a pose, ele não perde a compostura, ele, né, ele se mantém. E isso realmente a gente
tem que convir que, para quem trazia um histórico tão difícil como o dele, né, a gente não pode esquecer que na última encarnação ele tinha praticado vários crimes impiedosamente. Então, ele poderia ter uma atitude dessas, e, no entanto, ele está agora, como ele diz, ele não é afeito ao crime, né, agora. Então, eu acho que esse espírito apresentou um progresso muito grande da última encarnação para agora. Fala, Glorinha, estou vendo que você quer falar alguma coisa? Não? Alguém mais quer falar alguma coisa? Você quer ler um pouco, Lúcia? Posso ler, Pepita? Arrancada ao seu êxtase pela voz vibrante do marido, a pobre senhora observou que a sua visão se desvanecera inteiramente e que o céu de Jerusalém fora invadido por tenebrosa escuridão, ouvindo-se os ribombos formidáveis de trovões longínquos, enquanto relâmpagos terríveis riscaram a atmosfera em todas as direções. Lívia, exclamou o senador com voz forte e pausada, dando a entender o esforço que despendia para dominar o complexo de suas emoções. As lágrimas de arrependimento são inúteis neste momento doloroso dos nossos destinos, porque todos os laços de afetividade comum que nos uniam estão agora rotos para sempre. Mas que é isso? Pôde ela dizer, revelando o pavor que tais palavras lhe produziam. Nem mais uma palavra, revidou o senador pálido de cólera, dentro de uma serenidade feroz e implacável. Observei com os próprios olhos o seu nefando delito desta tarde, e agora conheço a finalidade dos seus disfarces humildes de Galileia. Ouvir-me-á a senhora até o fim, eximindo-se de qualquer justificativa, porque uma traição como a sua só poderá encontrar justo castigo no silêncio profundo da morte. Mas não quero matá-la. Minha formação moral não se compadece com o crime, não porque haja piedade em minha alma, à vista do possível arrependimento do seu coração, no tempo oportuno, mas porque ainda uma filha sobre cuja fronte recairia o meu gesto de crueldade contra a sua felonia, que basta para nos tornar infelizes por toda a vida. Homem honesto e pronto a desafrontar-me de qualquer ultraje, tenho muito amor ao meu nome e às tradições de minha família, de modo a não me tornar um pai desnaturado e criminoso. Poderia abandoná-la para sempre, na consideração do seu ato de extrema deslealdade. Porém, os servos desta casa se alimentam igualmente à minha mesa, e sem reconhecer os outros títulos que me ligavam à senhora, na intimidade doméstica, vejo ainda na sua pessoa a mãe de meus filhos desventurados. É por isso que, doravante, desprezo, em face das provas palpáveis da sua desonestidade, neste dia nefasto do meu destino, todas as expressões morais da sua personalidade indigna, para conservar nesta casa tão somente a sua expressão de maternidade, que me habituei a respeitar nos irracionais mais humildes e desprezíveis. Quer comentar, Lúcia? Ele peraí. Ela ficou chocada com o que ele falou para ela, né? Bem assim, poxa, arrancou ela daquele. Ela estava enlevada com o que ela estava vendo, a cena que ele. Estão me ouvindo? Sim. Porque apareceu uma tela aqui, eu acho que foi o mouse que foi para lá, e eu achei que tinha desconectado, me perdoe. Ela estava enlevada pelo que ela estava vendo, e de repente ele rompeu
esse sentimento que ela estava nutrindo, né? E ele estava dando voz a, a ira dele, né? De ter sido traído, e como eu tinha falado antes, ele não a matou, né? Conseguiu segurar isso, apesar da. O que foi isso? Caiu alguma coisa aqui. É, apesar da formação. Eu me perdi, Pepita, só um minutinho. Pois é, aí ele não tinha, a formação moral dele não deixava que ele mais cometesse crimes, e ele ainda via nela a mãe dos filhos dele. Ele tinha escravos que, segundo ele, comiam na mesma mesa, na casa, né? E ela também, como mãe dos filhos dele, ia ficar ali, mas só por esse motivo, por ser mãe dos filhos dele. Que até nos Racionais, mais humildes e desprezíveis, ele conseguia ver esse ligação de mãe e filho, né? Tanto o filho ia ficar marcada, a filha ia ficar marcada para sempre se ele mata a mãe, e também ele via essa ligação de mãe e filho, mesmo nos mais desprezíveis. É isso, Pepita, você explica melhor. Não, eu acho que é importante, quando a gente está falando do temperamento do Públio, quando ele diz assim, revidou o senador, nem mais uma palavra, revidou o senador, pálido de cólera, dentro de uma serenidade feroz e implacável. Serenidade, olha só, serenidade feroz e implacável. Aqui há uns contrastes, porque a serenidade automaticamente você está sereno, mas só que era uma serenidade feroz. Ele conseguia domar os impulsos, ele estava tendo um certo controle para se dirigir a ela, mas ao mesmo tempo essa postura de superioridade, e aí você vê a condição da mulher, porque a Lívia coloca isso para Ana, que ela era uma pessoa extremamente afortunada, de família com muitos recursos, como eles, da nobreza da época, né? Então, ela deveria ter, como filha única, deveria ter um patrimônio considerável, e, no entanto, ela seria submetida à condição praticamente de uma serviçal da casa. E ela iria aceitar aquilo tranquilamente, né? Ia se submeter àquilo sem questionar, porque ela poderia dizer, não, nós diríamos, não, se é para viver assim, então eu vou embora, vou viver a minha vida, ela vai se submeter a isso, não é? Então a gente vai vendo que são, e essa condição dela, quer dizer, ele acaba, acho que já é um progresso realmente ele não tomar nenhuma atitude impensada, mas é porque as atitudes impensadas não fazem parte mais do comportamento do Públio. A gente vai ver, a gente viu isso na casa de Pilatos, a gente viu isso quando o Sulpício chega com a calúnia e que ele o atende com diplomacia, sem se alterar, embora ele fique com um vulcão em erupção por dentro. Então, a gente vê que é alguém que consegue dominar as emoções. Eu acho que já é um progresso enorme, né? Eu acho. Mas também tem o orgulho, né? Porque Não, é o orgulho. O orgulho não permite que ele está desmoronando, mas ele não abre mão desse orgulho. Fala, Verônica. não, e ele também não quer que ninguém saiba, né? Ele vai ficar com essa postura entre quatro paredes, mas ele também não quer mostrar para a sociedade aquilo que ele descobriu ali naquele momento, né? Que ele acha que descobriu, né? É verdade. Alguém gostaria de tecer mais algum comentário desse trecho? Acho que a Glorinha queria falar, né, Glorinha? Fala, Glorinha. Não, a gente fica assim, indignado, vamos dizer, porque ele não dá oportunidade a ela de
nada, né? Ela não pode se manifestar ali e justificar a saída dela, né? Que ela poderia. E ele não dá, né? Então, essa oportunidade. E ela vai aceitar, eu acho que já percebendo também essa distância, né, que se criou entre os dois depois que ela conhece, né, Jesus e que ela aquela entidade assim tão orgulhosa, tão poderosa, tão para ela é digno de piedade assim, né, já o olha com outros olhos, né? Mas é incrível, né? Ela não poder e não conseguir se expressar ali naquele momento, né? Eu tenho a impressão que ela está achando que é por causa do Cristo. Acho que ela não percebeu que ele acha que ela o traiu quando ela foi na porta da vez para. Não me lembro exatamente porque ela foi com alguém, não, eu estou confundindo. Alguém se vestiu como uma pessoa simples para passar por ela, né? Aquela empregada. E ela foi lá falar com também o Pilatos para pedir pelo Cristo. Eu acho que ela está achando que é por causa que ela traiu ele com outros homens, mas eu acho que ela não percebeu o porquê da ira dele, não. E nem ele sabe que ela foi pedir pelo Cristo. Não sei. Ele está Mas condenando ela. essa colocação da Glorinha é que para nós realmente na nossa hoje no nosso Gente, entendimento da posição da mulher é quase que é, inaceitável você não ele não aceitar ouvi-la. Ou seja, no orgulho, aquilo que a Verônica falou, o orgulho dele é tamanho que ele não quer nem questionar. Ele já Mas ele tem taxou, ele certeza, já ele fez o viu julgamento. a cabeça Veja dele. bem, ele está baseado em aparências. Em aparências. Na realidade, ele não tem nenhum dado concreto. E aí, quando a coisa é tão arquitetada, aí a gente vem com os contrários que a gente viu na página inicial, que mecanismos urdiram as situações que as aparências se voltam contra ela. E em momento nenhum ela tem condições de se justificar verdadeiramente. E aí aquilo vai reforçando, né? A gente vai ver que ele vai acusá-la de outras coisas que ela vai ficar ainda mais doída, né? E aí a Eu gente. acho que também tem que ser feito o recorte, né? O recorte da uma distância aí de mais de 20 séculos, né? Então, naquele tempo, ela também não tinha muita alternativa, né? Porque não teria como ela voltar para a família de origem, não seria aceita. Poderia ser morta, poderia ser jogada na rua e virar mendigo. Acho que hoje não seria mais necessário esse tipo de situação, né? Não passaria. Acho que o testemunho seria em outro sentido, não exatamente nessas circunstâncias. Mas a gente vê que esse tipo de situação vira e volta se repete. Naquele romance do André Luiz, na série André Luiz, quando a gente tem o Alfredo, o caso do Alfredo e da Ismália, é Eu algo lembrei de. semelhante assim. O amigo, como não consegue conquistá-la, e ela, digamos assim, o rechaça solenemente, mas ela não quer contar para o marido que o amigo a assedia, então ele cria toda aquela situação e ele acaba acreditando, ele bota uma pessoa para entrar no quarto, para sair, para deixar um chapéu, para dizer que o cara estava lá, e ela volta para casa no início do século exatamente nessas condições, vexada, humilhada, como a mulher que traiu a confiança do esposo, e ela sofre aquilo tudo, fica distanciada dos filhos, e a gente vê todo aquele romance, né? E é por isso que ela é a Ismália, né? Com aquele
aquela grandeza, né? Enquanto o marido fica penando agora para alcançá-la. Bom, gente, vamos conseguir. Verônica, lê um pedacinho ainda aí, que ainda temos um tempinho. Me perdi aqui, qual parágrafo é o... Qual parágrafo parou? Os olhos, Ah, tá. os olhos súplices. Os olhos súplices da caluniada deixavam entrever os indizíveis martírios que dilaceravam o coração carinhoso e sensibilíssimo. Ajoelhava-se aos pés do esposo com humildade, enquanto lágrimas dolorosas lhe rolavam das faces pálidas, clarificadas por angustioso silêncio. Lembrava-se Lívia, então, de Jesus nos seus intraduzíveis padecimentos. Sim, ela recordava suas palavras e estava pronta para o sacrifício. No meio de suas dores, parecia sentir ainda o gosto daquele pão de vida, abençoado por suas divinas mãos, e figurava-se lavada de todas as mundanas preocupações. A ideia do reino dos céus, onde todos os aflitos são consolados, anestesiava-lhe o coração dolorido nas suas primeiras reflexões a respeito da calúnia de que era vítima, o seu espírito fustigado pelas provas asperérrimas. Não obstante essa atitude de serena humildade, o senador continuou no auge da angústia moral. Dei-lhe tudo que possuía de mais puro e mais sagrado neste mundo, na esperança de que correspondesse aos meus ideais sublimes. Entretanto, relegando todos os deveres que lhe competiam, não vacilou em derramar sobre nós um punhado de lama. Preferiu ao convívio do meu coração os costumes dissolutos dessa época de criaturas irresponsáveis, no capítulo da família, resvalando para o desfiladeiro que conduz a mulher aos abismos do crime e da impiedade. Mas ouça bem minhas palavras, que assinalo os mais terríveis desgostos do meu coração. Nunca mais se afastará dos labores domésticos, das obrigações diárias de minha casa. Mais um ato com que provoque as derradeiras reservas da minha tolerância não deverá esperar outra providência que não seja a morte. Vou ler mais um parágrafo? Pode ser mais um. Não me solicite as mãos honestas para um ato de tal natureza. Se as tradições familiares desapareceram no âmago do seu espírito, continuam elas cada vez mais vivas em minha alma, que as deseja cultivar incessantemente no santuário de minhas recordações mais queridas. Viva com o seu pensamento da ignomínia, mas abstenha-se de zombar publicamente dos meus sentimentos mais sagrados, mesmo porque a paciência e a liberdade também têm seus limites. Vamos parar aí, Verônica? Então, eu acho que ela percebeu aí o motivo da fúria dele, né? Percebeu que ela estava sendo vítima ali de uma calúnia, que ele acreditava que ela estava traindo ele, né? De alguma forma, e deve ter associado também, né? Acredito eu, com a sua ida até os aposentos de Pilatos. Só que ela também estava, apesar dela sofrer, estar passando por isso, ela também já tinha conquistado ali uma fé e uma serenidade através da sua sintonia com Jesus, que ela intimamente, apesar dela sofrer, intimamente ela estava segura. Ela estava, como ela coloca aqui, ela se recordava, parecia sentir ainda o gosto daquele pão do dia que ela esteve com Jesus, que ele repartiu o pão e ela pôde comer daquele pão e ser inundada daquela energia, daqueles fluidos todos. Então, ela como se ela recordasse ali daquele momento e sentisse mais uma vez se ver confortada e fortalecida mesmo, né, por aquelas vibrações de Jesus. E aí ele vem falar para ela, né, vem
desferir aí um monte de impropérios que ela está sujando o nome dele e que ela não passará dos labores domésticos, não poderá sair, e muito menos ter outro tipo, né, sair fora para não também é, colocar o nome dele na lama, digamos assim, né? Então ela teria o mesmo tratamento que uma escrava da casa dele. Deixa eu ver aqui. Porque caso contrário, se ela desrespeitasse, ele coloca ali que ele não ia ter a outra alternativa a não ser matá-la, né? Eu acho que é isso. E é doloroso, né? Quer dizer, ela vivia numa condição de serva em casa, e eu acho que pior é quando ele diz que ela está proibida, digamos assim, de atuar na educação da filha, né? Ou seja, ter o contato com a filha vai ser algo cerceado, né? Então, ela vai ser realmente uma reclusa dentro do próprio lar, porque ele deixa claro aqui: nunca mais se afastará dos labores domésticos, das obrigações diárias de minha casa. Ou seja, ela continuará com as atribuições dela de administradora do lar, né? Mais um ato que provoque as derradeiras reservas de minha tolerância não deverá esperar outra providência que não seja a morte. E ela sabe que ele é impulsivo, assim, orgulhoso, e ela mesmo percebe que ali não adianta conversar. Mas eu não sei se a gente aguentaria, não. Repita, repita, Fale. mas isso também pode ser visto como uma aprovação, né, para ela. Sim, Apesar dela ser um espírito bem superior a ele, mas não deixa de ser, né, uma aprovação. claro. Toda a experiência dolorosa não deixa de ser uma aprovação, né? Toda experiência dolorosa. E ela vai dar o testemunho sublime dela. A gente vai ver isso no decorrer, né? Vou pedir a Glorinha para cantar uma música, o pessoal já sinalizou que faltam. Mas nessa aprovação, Edith, ela está, tudo parece que é em vão esse sacrifício dela, mas isso vai tocar muito mais fundo o público, porque quando ele despertar e descobrir que ele vai descobrir que ela é inocente, o sentimento de remorso, o sentimento, né, a dor que ele vai ter pelo que ele fez a ela, por não ter aproveitado a oportunidade da convivência, enfim, isso vai provocar uma dor tamanha que vai determiná-lo mais, digamos assim, vai ser assim decisivo nessa busca e nessa entrega para o Cristo, para o Evangelho do Cristo dali por diante. Embora possa parecer aparentemente para a gente perdido, né? Queremos ser teus servos fiéis, enche-nos as mãos de dádivas benditas, para que repartamos em
Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio de nosso olhar, faze brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis. Faze brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis. Então, nesse momento em que vamos encerrando o nosso estudo, te agradecemos, Senhor, pela dádiva desse encontro, pela contribuição de cada um, pelo amparo desses espíritos amigos que tutelam esta reunião. Permite, Senhor, que neste momento as tuas bênçãos se derramem sobre os nossos lares, sobre aqueles que passam sobre a nossa mente, sobre aqueles que estão em nossos cadernos de prece. Pedimos ainda, Mestre querido, por todos os espíritos que foram trazidos para participar destas reflexões. Que eles possam, Mestre querido, serem envolvidos pelo teu amor, pela tua misericórdia, e assim, Senhor, que todos, ao contato dessas bênçãos, nos sintamos revigorados, motivados para enfrentar as nossas dificuldades com alegria, com otimismo, de ânimo forte, na certeza de que estás conosco. E se estás conosco, Senhor, quem poderá estar contra nós? Então, que até aqueles que possam ser instrumento de queda para nós, que possamos vê-los como instrumento de aprendizado, de crescimento. E te pedimos, Senhor, que os abençoes ainda mais, pelo bem que indiretamente nos fazem. E assim, Senhor, abençoa não apenas a nós, mas a todos os trabalhadores do bem, a toda a humanidade que luta para aprender contigo o caminho da redenção. Que assim seja.